codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize o programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Ouvintes do programa A Caminho da Luz. Boa noite, nosso amigo Jurandir Cirino, companheiro. Boa noite, Genivaldo Silva, pela parceria. Queremos mandar um abraço para os irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, daqui da sede de Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho. Queremos também cumprimentar e agradecer a toda a equipe da Rádio Cisal por esse espaço concedido, de modo especial ao nosso operador técnico, Genivaldo Silva. Bem, continuamos a sugerir a vocês que tiverem dúvidas e queiram esclarecê-las e que nós possamos também fazê-las, que enviem para o e-mail celave.coité@hotmail.com e também através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. Daqui a pouco nós iremos responder algumas perguntas já enviadas. Bem, o tema do nosso programa de hoje é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A nossa proposta é esclarecer sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma interpretação da Bíblia segundo o Espírito de Verdade. São partes retiradas do Evangelho, algumas do Antigo Testamento, e aí o Espiritismo tenta esclarecer, tornar mais fácil a compreensão dessas passagens, desses ensinamentos. Como subtemas desse capítulo de hoje, nós temos os pontos 12, 13, 14 e 15, que fala de algumas citações bíblicas do Antigo Testamento, encontrado em Isaías 26, versículo 19, e também em Jó, capítulo 14, de 10 a 14. Então vamos ver. Nessas passagens já se questionava a respeito da continuidade da vida. E vale uma reflexão sobre isso. A finitude da vida sempre foi uma coisa questionada por todos os povos em todas as épocas. E a vida continua, não continua, existe um fim, não existe um fim. Então vamos tentar entender, é para isso que estamos aqui. Queremos ressaltar também que nossa intenção não é arrebatar fiéis para o Espiritismo, para a doutrina espírita. Não, de jeito nenhum. Todas as religiões são importantes, as religiões cristãs são importantes. Então, aquela religião boa é aquela que faz de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais amável, uma pessoa que sabe praticar a caridade e o amor ao próximo. Então, se essa religião faz de você uma pessoa melhor, é nela que você deve permanecer. Evidentemente, buscando o raciocínio lógico, não é? Porque a fé, ela exige isso de nós, que nós usemos o nosso raciocínio lógico. Então, vamos ver aqui.
os teus mortos viverão. Isso está em Isaías 26, capítulo 19. Ele diz: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Então a gente sabe que Isaías viveu muitos anos antes de Jesus vir à Terra. Então, como um profeta, inclusive aquele que mais falou sobre a vinda de Jesus, né? Que disse que Jesus viria, onde ele nasceria, né? E também já começou a questionar sobre essa continuidade da vida em algum lugar. Mais adiante ele diz: essa passagem de Isaías é também bastante clara. Ele diz: os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção na vida da alma. E a gente sabe que isso não existe. Não existe interrupção. A alma, uma vez criada, o espírito, uma vez criado, nunca mais ele deixa de existir. Passa de um estado material, no estágio de vida material, para um estágio, o retorno ao mundo espiritual. No sentido de regeneração moral, seriam as negações das penas eternas, pois estabelece o princípio de que todos os mortos reviverão. Vamos aqui adiante. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Olha que questionamento interessante. Isso aqui a gente já está vendo em Jó, capítulo 14, 10 a 14. Vou voltar. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro, disse Jó, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Essa é uma tradução de Saci. Aí vem aqui. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira depois. Onde ele está? Onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate até que chegue a minha transformação. Essa é uma tradução protestante de Oscar Wilde. Quando o homem está morto, vive. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. A mesma passagem numa versão da Igreja Grega. O princípio da pluralidade das existências está claramente expresso nessas três versões. Não se pode supor que Jó quisesse falar da regeneração pela água do batismo, que ele certamente não conhecia. Até porque João Batista, que começou a batizar, foi o precursor de Jesus. E Jó está lá atrás, no Antigo Testamento. Então não era disso que ele estava falando. A ideia de morrer uma vez e reviver implicam a de morrer e reviver muitas vezes. A versão da Igreja Grega é ainda mais explícita, se possível. Diz: findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Quer dizer, eu voltarei à existência terrena. Isso é tão claro como se alguém dissesse: saio dessa casa, mas a ela voltarei. Não é, gente? É importante essa reflexão, bem importante. Nesta guerra em que me encontro, disse Jó, todos os dias de minha vida estou esperando que chegue a minha mutação. Jó quer falar, evidentemente, da luta que sustenta as misérias da vida. As misérias da vida. Ele espera a sua mutação, ou seja, ele se resigna. Todos nós conhecemos a história de Jó, né? Aquela história que ele perdeu tudo, mesmo assim não blasfemou, teve paciência, né? Então aqui vamos... Na versão da Igreja Grega, essa passagem diz assim: a expressão esperarei parece antes se aplicar
a nova existência. Findando-se os dias da minha existência terrestre, esperarei, porque a ela voltarei novamente. Jó parece colocar-se após a morte, no intervalo que separa uma existência de outra, e dizer que ali esperará o seu retorno. Não é, gente? Uma reflexão bem interessante, e a gente percebe que profetas e algumas passagens bíblicas já falam, né, sobre essa possibilidade que nós sabemos que é real, da continuidade da vida, da existência da vida após a morte material, a morte do corpo, certo? Então, e aí, meu amigo, o que é que você me diz? Boa noite a todos, boa noite a minha amiga Maria Ava Carneiro. Quero mandar um abraço para minha amiga Luci, para o meu amigo Daniel no povoado de Lajinha, para minha amiga Almira, aí no ginásio de esportes, e para Nilzete. Um grande abraço a todos vocês. Bom, essa passagem aqui está super clara, né? É a reencarnação que as pessoas às vezes têm uma dificuldade muito grande de aceitar, muito clara nas três reflexões. Nós vivemos na Terra, passamos pela experiência da Terra, voltamos ao mundo espiritual e lá nós estamos nos preparando para uma nova volta, né? Isso já era dito antes de Jesus e hoje a reencarnação ela é provada pela ciência. A física quântica prova hoje, sem nenhuma dúvida, a reencarnação, inclusive dita que o espírito já faz a forma do seu próprio corpo ainda no ventre da mãe. Ele, através dos seus sentimentos, dos seus desejos e do seu pensamento, o corpo é plasmado de acordo com tudo que ele vai passar pela vida aqui, sem nenhuma dúvida. Bom, eu queria mandar um abraço, né, para Lula, Joserinho, né, nosso ouvinte assíduo, e a nosso amigo Djalma Araújo, Lana, né, que Lana não perde esse programa nem segunda, nem quinta, no mesmo horário, 18h30. Então, Lana, um abração para você. Já estou aqui, viu? Olha só, tem uma pergunta aqui, vamos às perguntas, né? Jaqueline pergunta: o Espiritismo defende a existência de vida em outros mundos? Vai ser possível o ser humano visualizar essa existência? Bom, Jaqueline, o Espiritismo ele não só defende, como ele tem absoluta certeza de que existem outros mundos habitados e outros mundos com sabedoria muito infinitamente maiores do que a nossa, né? Como disse Cristo, na casa do meu pai tem muitas moradas e nós somos apenas uma dessas moradas. Hoje a NASA já tem conhecimento de vida extraterrestre, só que não muito divulgada ainda, né? Tem fotos e tem comprovação. Essa questão de se é possível o ser humano visualizar, com certeza, no momento exato, né, aparecerá a vida de outro planeta e nós vamos ter acesso sim a isso. Leva um tempinho ainda, mas com certeza. Nós temos aqui uma pergunta também de Fabiana. Ela diz assim: por que sempre que sonho com certas coisas, geralmente acontece? Será que tem algum tipo de dom? Bom, Fabiana, você tem o que se chama de sonho premonitório, porque todos nós, na verdade, sonhamos, né? Existem pessoas que sonham, ou quando está dormindo, que o espírito sai do corpo, né? E passeiam e voltam ao lado espiritual. Na grande maioria das vezes nós sabemos coisas que irão acontecer. Só que a grande maioria das pessoas não lembram do sonho e nem lembram desse acontecimento depois. Existem pessoas que têm a sensibilidade maior, que sonham e geralmente são avisados nesse sonho. São pessoas que têm o dom da premonição. É o seu caso. Bom, então nós temos uma outra pergunta aqui de Rosália. Ela diz assim: meu filho desencarnou. Minha neta de 5 anos falou que viu o pai de pijama, acompanhado de um moço numa luz. Ela chorando afirmou que era o pai dela, beijando todos da família. Seria realmente uma visão?
não seria realmente uma visão. Ela literalmente viu como ela vê as outras pessoas, porque a criança está mostrando apenas que tem mediunidade. Mediunidade é essa capacidade que algumas pessoas têm de ver, de ouvir, às vezes, né? De receber mensagens de quem já desencarnou, de quem já deixou o corpo físico e está na erraticidade, está no mundo espiritual. Então, na verdade, quando ela disse que viu o pai de pijama e contou os detalhes, ela literalmente viu o pai que estava visitando os familiares. Na grande maioria das vezes, a quem nós amamos nunca deixa, o amor não morre, morre só o corpo. Então as pessoas que estão do outro lado, quando sentem saudades e quando são agraciados já com a melhora no mundo espiritual, às vezes eles são trazidos por socorristas, por espíritos bondosos do outro lado, para matar a saudade dos seus entes queridos. Então, o que a sua neta viu, dona Rosália, é verdadeiro. Criança, sobretudo, na idade que ela tem, na grande maioria das vezes, tem uma mediunidade já bem à flor da pele. Sua neta, com certeza, viu seu filho e carinhosamente, né, acompanhado por um espírito iluminado. Isso é uma bênção que Deus permite, né, para consolar os corações de quem fica. Então a senhora agradece a Deus por sua neta por ter podido dar esse tipo de notícia. Normalmente as crianças até 7 anos, né, têm uma comunicação aí muito forte com o mundo espiritual. Bom, aqui Pedro pergunta assim: os animais têm espírito? Como devemos agir? Essa é uma pergunta constante hoje. Os animais, Pedro, eles não têm espírito. Só os seres humanos têm espírito. Agora, o que a espiritualidade nos diz é que os animais têm alma. Alma é essa coisa popular que as pessoas chamam espírito. Por exemplo, eu desencarno, você me conhecia, quando eu estou do outro lado, se você me vê do outro lado, você diz: olha, eu vi a alma de Jurandir. Na verdade, ali é o perispírito. Então, nós que somos, que temos espírito, nós que somos humanos, nós temos o espírito, que é a força vital, é a essência que nós somos. Nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual que nós usamos quando nós saímos do corpo durante a noite para ir para o mundo espiritual. É o intermediário, é o filtro dos sentimentos que a gente tem para com o espírito. E nós temos o corpo físico. Os animais não. Os animais, eles só têm a parte perispiritual, que é a alma, né? E eles têm isso, e não são todos os animais também que têm isso. São esses animais que desenvolvem sentimentos. O cachorro, por exemplo, o cão, ele, além da fidelidade, ele desenvolve sentimento verdadeiro pelo seu dono e pelas pessoas que ele ama. Ele é capaz de morrer por essa pessoa. Então, ele tem uma alma. Agora, isso é preciso se observar o seguinte: a distância que está da alma de um animal para a nossa é a mesma distância que está da nossa alma para Deus. Então, é uma alma pequena, e isso nós encontramos as respostas na questão 592 a 605 de O Livro dos Espíritos. Os animais têm um princípio de inteligência, né? Um princípio de sentimento, mas não a inteligência pensante. Como nós. Como nós. Cláudia pergunta assim: é possível um espírito se comunicar após poucos anos de desencarnado e depois nunca mais se comunicar? Por quê? É possível sim, Cláudia, porque o espírito, na verdade, quando ele deixa o nosso mundo aqui, ele na verdade vai para lá para se fortalecer. E nesse período, ele pode aparecer aqui, como nós falamos há pouco tempo, por uma questão de saudade, por uma questão de rever os seus entes queridos, até como cura mesmo da sua alma. E logo depois disso, ele retorna ao mundo espiritual para produzir, para trabalhar. No mundo espiritual, não tem essa história de descansa em paz, não. No mundo espiritual não se descansa, não, se trabalha muito mais do que aqui. Então, o espírito que quer progredir, assim que ele sai de uma encarnação, ele começa a estudar e a trabalhar para se preparar para a próxima encarnação. Novos aprendizados para o espírito para poder se iluminar o mais rápido possível. Então, é esse aí o caminho. Aqui tem Tereza, que ela pergunta assim: há algum tempo tento frequentar um grupo no centro espírita,
mas sempre algo acontece e eu deixo de ir. Seria alguns espíritos tentando me afastar de lá? O que eu devo fazer? Olha, Teresa, mesmo que existisse ou que exista algum espírito querendo lhe tirar de lá, a sua vontade é que tem que prevalecer, né? Quando a gente verdadeiramente quer uma coisa, a gente sempre acha uma forma de fazer. Então, se você tem realmente curiosidade, mesmo que tenha alguns espíritos sintonizando o contrário, se a sua vontade for maior, com certeza vai vencer a vontade dos espíritos, que na maioria das vezes as pessoas chamam de espíritos obsessores, mas que não interagem na vida da gente se a gente não permitir. O nosso desejo verdadeiro, os nossos sentimentos verdadeiros é que nos une a outros espíritos da mesma sintonia. O que eu penso, o que eu faço, o que eu sinto é que me coloca numa posição junto com o outro. Se a minha vontade é pouca, o espírito pode me tirar de lá. Mas se a minha vontade é verdadeira e é muita, a vontade do espírito com certeza vai ficar para trás e você vai conseguir fazer um estudo adequado e aprender tudo o que você quiser no espiritismo. Você fala para você mesmo e para ele, Teresa, eu vou sim, não adianta, e venha comigo também. Venha junto. Convide ele para ir com você. A sétima, Marcos pergunta, meu pai faleceu há 3 anos e às vezes sonho com ele, sempre com um sorriso muito sereno. Às vezes vejo uma lágrima nos olhos dele. E o mais curioso é que nos sonhos, eu e ele conversamos mentalmente, parece com telepatia. Isso é possível? Será que eu estou sonhando com meu pai mesmo? Hoje pela manhã acordei triste, pois no sonho ele disse mentalmente que não iria mais aparecer em mim, para aparecer para mim em sonhos. O que pode ser tudo isso? Tudo isso, Marcos, é só uma forma de comunicação. Como eu falei para vocês há pouco tempo, quando nós dormimos, nós entramos num sono chamado sono REM, que é aquele sono pesado que a gente não acorda, o nosso espírito volta para o mundo espiritual. E lá nós encontramos pessoas que nós somos afins, pessoas que nós amamos, pessoas que já desencarnaram e até pessoas que estão encarnadas aqui, mas que vibram junto com a gente e que vai para o mesmo aprendizado. Então isso é comum todas as noites. E na grande maioria das vezes, se o seu pai estava aparecendo para você em sonho, mesmo que por telepatia, porque onde você estava, talvez o seu espírito não tenha a essência ainda fluídica para poder estar no mesmo local do seu pai. Então talvez por isso a questão da telepatia. E se ele te disse que não vai mais aparecer, é porque ele está imbuído em outros ensinamentos, em outros trabalhos, pelo seu crescimento pessoal. E te avisou isso para você ficar já sabendo e não se entristecer com a ausência. Rita pergunta, quando realizamos o culto do Evangelho no lar, o que acontece em nossa casa em termos espirituais? Ajudamos de alguma forma a espiritualidade em seus trabalhos? Nossos entes queridos estão presentes? É Rita, né? Rita. Olha, Rita, quando se faz um Evangelho no lar, você blinda o seu lar de coisas negativas, de espíritos malfazejos, por exemplo, né? Você joga para dentro do seu lar os ensinamentos do Cristo. Então, é como os evangélicos fazem um culto no lar. Eles estão blindando também o seu lar, os seus entes queridos, com as bênçãos daquilo que ele acredita de Jesus. Então, o Evangelho no lar é o estudo do Evangelho de Jesus, das coisas boas do nosso espírito. E sempre que a gente faz isso, a gente tem a presença das pessoas que nós convidamos e na grande maioria das pessoas que nós amamos e que já desencarnaram. Por quê? Porque é comum aos dois lados. O amor une sempre as pessoas. Mesmo que você esteja com uma pessoa 10, 15 anos que já foi para o mundo espiritual, ainda há união pelo laço afetivo, pelo laço do amor. Então o Evangelho no lar é sempre benéfico, sobretudo para as pessoas que fazem, porque atrai para ali os espíritos benfeitores, né, que só vai trazer energia positiva. E acaba ajudando inclusive os vizinhos, né? Exatamente. Que acabam adquirindo um pouco da luz, da energia. Chegou uma pergunta aqui agora, que o nosso querido amigo Genivaldo anotou, de Elisete. Elisete, não, tá tudo bem. Ela diz assim, eu tenho um primo, eu tive um primo, né? Você tem ainda, ele não acabou não.
Eu tenho um primo que cometeu suicídio. O vizinho passou tempo achando que estava vendo ele. Dizem que ele ainda não está no local dos espíritos, porque está penando. É isso mesmo? O nome dela? Elisete. Olha, Elisete, quando a pessoa comete o suicídio, a pessoa está doente. Ninguém em sã consciência vai atentar contra a sua própria vida. Logicamente, a pessoa que comete o suicídio, ele vai passar por alguns processos na espiritualidade, juntamente com outras pessoas que se suicidaram. Agora, não vai ficar vagando ou abandonado, porque Deus tem, inclusive, uma equipe preparada para socorrer essas pessoas. Isso depende de ele buscar a ajuda de Deus, né? Que ele vai encontrar. Agora, como ele deu cabo da própria vida, a gente não comete nenhum ato que a vida não cobre. Joana de Ângeles, ela é a mentora espiritual de Divaldo Franco, e ela pede para que a gente vigie, ore e vigie o dia todo, porque a vida é exímia cobradora. Nada que a gente comete fica de graça. Então, seu primo, com certeza, vai passar pelo processo de sofrimento, sim, pelo ato que ele cometeu, mas ele vai ser amparado pela equipe espiritual, corrigido, aprendido e com certeza cuidado por Deus da mesma forma que uma pessoa que morre de morte natural é cuidado. Logicamente, a própria consciência dele em ter dado cabo da vida é que vai torná-lo sofredor, depressivo com o ato que ele cometeu, até o momento que chegar ajuda espiritual para ele e ele se redimir desse ato que ele fez, tendo a nova oportunidade de reencarnar e começar tudo de novo. Ele com certeza será protegido pela misericórdia de Deus. E a gente aconselha você, Elisete, e a sua família a orar muito por ele. Pedir a Jesus que ampare, que com certeza ele vai ser amparado, porque uma oração, quando sai do coração, ela com certeza ela chega aos céus e não volta a ser uma resposta. Viu? A gente aconselha isso porque temos certeza absoluta de que essa é uma grande ajuda que você vai dar para o seu primo. Olha só, nós estamos aqui também querendo divulgar o 19º Simpósio Espírita, que tem como tema 150 anos do livro O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita. O simpósio é como, para quem quer uma linguagem mais clara, como se fosse um congresso, um seminário, mais ou menos isso. Então, acontecerá entre os dias 26, 27, 28 e 29 de novembro. Estamos bem perto dele. Então, no dia 26, teremos um momento musical com o artista Vinícius Marques e teremos também um orador, um mediador, que será Oswaldo Coutinho e o próprio Vinícius Marques, né, que são trabalhadores do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade de Serrinha. Né? O tema será música e espiritualidade. Muito interessante, vale a pena participar. Na sexta-feira, teremos um momento musical às 19h30 com Bruno Silva e às 20 horas uma palestra com o tema Princípios da Doutrina Espírita sobre as penas futuras com Marcel Mariano, bastante conhecido no universo espírita. Ele é trabalhador da Mansão do Caminho em Salvador. Trabalha com Divaldo Franco e também faz parte da Federação Espírita da Bahia. É um orador que é convidado frequentemente para outros estados, outros países, não é? Temos no dia 28, no sábado, um momento musical, às 19h30, com José Ailson, do Centro Espírita de Queimadas. Às 20 horas, teremos com o tema A Justiça Divina segundo o Espiritismo, o expositor Fábio Roque Araújo, trabalhador da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, em Salvador. Ele também é juiz federal, é doutor em Direito Penal, escritor, é um palestrante maravilhoso e com todos esses requisitos, é uma pessoa muito simples e aceitou o nosso convite para vir até aqui. Eu, particularmente, gosto muito da exposição dele e convido vocês para irem também. Dia 29, no domingo, será pela manhã,
Às 8h30, teremos um momento musical com a Orquestra Santo Antônio. E das 9 às 11 horas, teremos um seminário com o tema Abordagens sobre o Céu e o Inferno. Aliás, sobre o livro O Céu e o Inferno. E a mediadora será Suzy Barboni, que é trabalhadora do Centro Espírita Jesus de Nazaré, de Feira de Santana. E também ela é professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, da UFES. Ela já é bastante conhecida. E nosso Centro Espírita comemora 50 anos agora, né, gente? Então, todos estão convidados. Nós vamos receber vocês lá de braços abertos, com muita alegria, espíritas e não espíritas. A casa de Jesus e, portanto, é de todos nós. Boa noite a todos, um abraço bem grande, um beijo no coração. Me queiram bem, porque não custa nada, só vai fazer bem aos seus corações. Boa noite a todos vocês, muito obrigado. Por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Codificado por Allan Kardec, difundido por Chico Xavier e Divaldo Franco. Sintonize programa A Caminho da Luz, na Rádio Cisal, todas as segundas e quintas, às 18h30. Ouvintes do programa A Caminho da Luz. Boa noite, nosso amigo Jurandir Cirino, companheiro. Boa noite, Genivaldo Silva, pela parceria. Queremos mandar um abraço para os irmãos do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade, daqui da sede de Conceição do Coité, aos amigos da Casa de Oração Bezerra de Menezes, no distrito de Salgadalha, e aos amigos da Casa do Caminho Jesus de Nazaré, no distrito de Juazeirinho. Queremos também cumprimentar e agradecer a toda a equipe da Rádio Cisal por esse espaço concedido, de modo especial ao nosso operador técnico, Genivaldo Silva. Bem, continuamos a sugerir a vocês que tiverem dúvidas e queiram esclarecê-las e que nós possamos também fazê-las, que enviem para o e-mail celave.coité@hotmail.com e também através da página do Centro Espírita Luz, Amor e Verdade no Facebook. Daqui a pouco nós iremos responder algumas perguntas já enviadas. Bem, o tema do nosso programa de hoje é retirado do Evangelho segundo o Espiritismo,